Comarca de Lagoa de Itaenga. Eu, sinceramente, pensei que ele estava recente aqui na cidade. Não, mas ele já tem uma história de mais de 2 anos, né? Aproximadamente aqui no município, portanto, conhece muito bem já a nossa cidade, né, doutor? Boa tarde. Sim, boa tarde. Já estou aqui há 2 anos em exercício cumulativo. Apesar do exercício cumulativo, o nome não justifica o trabalho, porque tem sido muito intenso. Então, pois não. Poderia ser um exercício pleno em razão da intensidade do trabalho aí nesses 2 anos. Pois não. Quando divulgamos aqui amplamente a entrevista que havia sido agendada com o doutor Fabiano Moraes de Holanda Beltrão, o promotor de justiça de Lagoa de Itaenga, nós falávamos que é bastante interessante a gente ter, porque não pela figura do promotor, né, mas pelo cargo que ele ocupa e também a necessidade do momento, né? E essa necessidade do momento certamente tem motivado o nosso promotor, o promotor de justiça da nossa comarca, a deliberar aí sobre algumas medidas, né, que estão sendo previstas, né? Porque eu acho que tudo aquilo que se objetiva a realizar com sucesso, evidentemente que requer antecipadamente um planejamento, uma organização. E é isso que ele traz aqui, né, doutor? Sim, perfeito. É exatamente nessa intenção, né, de diminuir as ocorrências ditas policiais, que acabam sempre na justiça, que o Ministério Público, em conjunto com a Prefeitura, em conjunto com o Conselho Tutelar e principalmente com a Polícia Militar, traçou algumas diretrizes de segurança para todas as festas que ocorrerão durante esse ano de 2017. Nosso objetivo inicial se deu início em razão da preocupação da Polícia Militar com a festividade de Carnaval, em particular. Quando os nervos estão mais aguçados, as pessoas ficam mais, né? Pois não, eufóricas. Exatamente. Mas, como Lagoa da Itaenga não se resume a realização da festa de Carnaval apenas, isso é tradicional no município, surgiu a ideia, e com a concordância de todos os outros parceiros, nós mencionamos, porque, só para deixar bem claro, isso não é uma imposição do Ministério Público, é um termo de ajustamento de conduta que conta com a concordância tanto da Prefeitura como do Conselho Tutelar e da Polícia Militar em particular. Podemos dizer, numa linguagem bem comum para entendimento dos nossos ouvintes, que é uma preocupação oportuna, pertinente ao momento. Exato, e de todos os órgãos públicos. Pois não. Todos, inclusive da Justiça, sendo que não há participação no Judiciário, porque não é um processo judicial. Claro que tecnicamente não precisa se saber, como você bem mencionou, assim, falando bem objetivamente, são regras criadas, né, dirigidas pelo Ministério Público aos demais órgãos, no intuito de oferecer uma melhor segurança para a população. E nós, culturalmente, temos que reconhecer que quando o Ministério Público convoca, aí tem um outro peso, né? Aí tem um outro brilho, vamos dizer assim. Aí não é apenas, deixa de ser um convite, embora tenha o mesmo sentido, mas passa a ser até um sentido de convocação, não é, doutor? Sim, a intenção inclusive foi essa, de tirar qualquer partidarização, menção de gestão A ou B, que infelizmente sempre ocorre, para dizer que, olha, é uma preocupação apartidária, é uma preocupação do Ministério Público com a segurança dos foliões, inicialmente, porque o Carnaval vai ser a primeira festa, né? Mas de todos os brincantes depois nas festas do decorrer do ano. Porque, infelizmente, o Carnaval acontece muito mais ocorrências policiais, infelizmente. Mas nas demais festas também a gente enxergava as várias ocorrências que, por exemplo, o homicídio, não é? Infelizmente, eu tenho que lembrar que ano passado, em razão das eleições municipais, até homicídio ocorreu durante a eleição municipal. É verdade. Então, o que se quer evitar é isso. O que se quer evitar é o cometimento de crimes, o cometimento de um ambiente de insegurança para o cometimento de furtos, roubos, latrocínios e homicídios. Agora, doutor, não de forma, vamos dizer assim, muito legalista, né? Mas de forma assim prática, né? Para que a gente obtenha assim um resultado prático, uma resposta prática, como envolver, não é, esses organismos para que o senhor seja, vamos dizer assim, um orientador, seja um movedor dessa máquina para que ela venha funcionar e trazer resultado prático? É perfeito. É certo que a população exige da Prefeitura, cobra da Prefeitura a realização desses eventos. Então a Prefeitura é a organizadora natural dos eventos aqui na cidade. Cabe a ela organizar. Ocorre que o que se percebia
é que a festividade em si, colocar um palco, botar uma banda para tocar, apenas gerava um clima de insegurança. Por quê? Porque não se regulamentava a forma como se deveria beber, né, comercializar tipo essas bebidas, a forma como se as pessoas se organizariam ali num trio elétrico ou acompanhando um trio elétrico. Como é que o comerciante que ganha dinheiro com a festa, como é que ele poderia se portar? Apenas se organizava a festa, colocava o bloco na rua e pronto. Não, a Polícia Militar, o Estado cuida do resto. Não é assim, porque, primeiro, o efetivo da Polícia Militar, ele não é, infelizmente, nunca o que deveria ser para acompanhar todas as ocorrências. E não porque a Polícia Militar tenha má vontade. Isso não é uma exclusividade do Lagoa Taenga, não vai nenhuma crítica à Polícia Militar aqui. É uma realidade dos fatos, o número de ocorrências aumentou. Nós inclusive, promotor, já comentando, né, a audiência que estávamos divulgando aqui e a sua presença, estamos aqui justamente para isso, para repercutir, nós colocávamos que, se a gente acompanha os noticiários hoje nacional, né, não tem uma polícia satisfeita com o seu governante, né? Exato. Com o seu gestor, né? Quer dizer, há uma satisfação generalizada, né? Há cidades, inclusive, que estão cancelando os eventos, né, de Momo, né, ou carnavalesco, como você queira ouvir, entender, né? Por conta justamente da insegurança. E não que a polícia seja motivadora disso, não. Até porque o verdadeiro papel dela é para precaver, né? Para dar aquele aparato para que aquilo não venha acontecer, aquela ocorrência não venha acontecer. Então, essa preocupação está muito clara aqui no seu envolvimento, tentando agregar a sociedade para juntar-se ao Ministério Público. Perfeito. Foi exatamente isso que eu coloquei ao representante da Prefeitura, o secretário de Cultura, que inicialmente conversou conosco, claro, apoiado, e também conversaremos com a prefeita, que também tem dado todo o apoio a essa iniciativa. Nós não podemos simplesmente dizer assim, a responsabilidade é da Polícia Militar e pronto. Isso não resolve. Não sou eu que estou dizendo, são os fatos e os números que já demonstram isso, né? O número de homicídios em Lagoa Taenga é grande, é uma cidade pequena, uma cidade que, tudo bem, está cercada por cidades maiores, mas mesmo assim não se justifica. Não justifica esse número de crimes que aqui ocorrem. É uma cidade pequena com índice de violência do tamanho de cidade de um porte bem maior que o dela. Do tamanho de uma cidade como Carpina, como Pau d'Arco, que demonstra que a gente precisa ter uma preocupação frequente, diuturna com a segurança. E um dos elementos que mais gera insegurança, isso qualquer pessoa que foi vítima vai corroborar com aquilo que eu estou dizendo, vai concordar comigo, é o fator surpresa. Então, essas medidas, eles querem evitar fatores surpresas. Não quer dar oportunidade ao bandido. É dizer, de certa forma, doutor, que estamos alerta, estamos fazendo alguma coisa. Exatamente. Como? De que forma? Por exemplo, proibindo o comércio de vasilhame de vidro. Porque o vidro, ele se transforma numa arma. Então, essa é uma medida simples, objetiva, que vai ser tomada. E que houve a concordância, inclusive, dos comerciantes que participarão, né, ganhando dinheiro. Porque perceba, eu não tenho nada contra o comércio, muito pelo contrário, mas eu tenho tudo contra aquele que se utiliza de um vasilhame de vidro comprado de um comerciante que não tem nada a ver para matar alguém. Então, se a gente pode contar com o apoio do comércio para naquela festividade específica, ou nas festividades específicas, se furtar a não vender vasilhame de vidro, ele tem que colocar na cabeça que não é o prejuízo dele, é a vida que ele está salvando, porque aquele vasilhame de vidro, certamente quebrado, vai ser utilizado como uma arma. É nesse sentido que a gente faz essas medidas. E se ele tiver, doutor, a consciência cidadã, ele vai com isso tendo uma atitude de que está fazendo a parte dele, que está colaborando. E essa parceria que o senhor vai cobrar, não é, a partir desse planejamento. Exato. Por exemplo, quem vende vasilhame de vidro certamente deve estar preocupado agora, eu vou deixar de vender? Não, a gente não quer que ele deixe de vender. A gente quer que ele venda em lata ou em vasilhame plástico, até arrumando uma solução que a prefeitura analisa e deve se comprometer, que é providenciar os vasilhames de plástico. Então, assim, quem compra em vidro, quem tem um vidro em casa e quer levar aquele líquido para a festa, ele vai poder levar. Ele pega o vasilhame de plástico junto à prefeitura, derrama o vidro no plástico e se utiliza lá da vodka, do uísque, seja lá o que for, da cerveja, no vasilhame de plástico que vai ser fornecido a ele pela prefeitura. Agora, doutor, uma pergunta, uma curiosidade aí quanto à comercialização dessas bebidas, né, alcoólicas, naturalmente.
Isso aí vai ser uma determinação para ser cumprida durante todo o período carnavalesco ou só nos focos? Veja, no lugar da festa? Vai ser durante todas as festividades. Durante todas as festividades, a ideia é que não se comercialize vasilhame de vidro, por exemplo. Né? A ideia é que, porque isso já está na lei, que não se venda bebida alcoólica a adolescente. Pois não. Por quê? Porque é um crime. Né? Então, o comerciante que vende, ele tem que saber que ele está cometendo um crime. Mas o pequeno comerciante, ele um pouco desinformado naturalmente, e a gente gosta sempre de falar aquilo que o povo entende, porque senão nada motiva você estar com o rádio ligado ouvindo o que você não está entendendo. Né? Lagoa de Itaenga, no carnaval, né? No São João não muito não, é mais localizado, né? A festa é mais centralizada em tal polo, mas no carnaval, cidades daqui da zona da Mata Norte, Lagoa de Itaenga é uma delas, tem a tal da cultura do maracatu rural, né? Que ele fica desfilando na cidade, então toda a cidade se torna praticamente um polo, né? Um polo, né? E aí, doutor, o senhor não vai estar presente em todos os lugares, né? Essa é uma dúvida aí vem a importância... Essa é uma dúvida que me veio, inclusive, trazida já no encontro que nós tivemos a semana passada por um dos comerciantes. Pois não. Realmente eu não vou poder ser o fiscal, até porque eu sou único, né? Mas quem vai fiscalizar isso é a prefeitura. De que forma? Proibindo, porque a proibição já existe, a proibição está sendo imposta pelo Ministério Público, para falar de forma bem clara. A proibição está sendo imposta pelo Ministério Público. E a prefeitura vai ter que fiscalizar esses comerciantes para não vender, cumprir a lei, fazendo cumprir essa determinação do Ministério Público e oferecendo uma solução, porque o que me inquieta, talvez deixe inquieto o comerciante, então não vou poder vender, vai poder vender, vende, agora vende no vasilhame de plástico. Que vasilhame de plástico? O vasilhame de plástico vai ser fornecido. Eu estava pensando aqui, doutor, que nessa nossa conversa aí, com relação à proibição, né, da comercialização da bebida no vidro, no vasilhame de vidro, eu acho que dos males o menor, não é? Eu sei que alguém, de certa forma, vai ter, vamos dizer, uma renda menor, um pouco menor, ou vai dificultar que ela tenha até uma renda maior por conta de locomoção desse ou daquele material, mas a gente vê que algumas cidades, não são poucas, né? A gente entrar hoje no noticiário, muitas cidades está terminantemente proibido qualquer movimentação de momo, né? A suspensão do carnaval. Eu acho que nós estamos até, né, dos males o menor, colocando assim, contando com a sua boa vontade, vamos dizer assim, com a compreensão do Ministério Público, que sabe que o carnaval não é só uma festa de brincadeira, mas é também uma festa que gera renda, né? Sim, porque perfeito. Culturalmente está no nosso povo. Só para deixar bem claro, o carnaval não está proibido, o São João não está proibido, essas outras festas de agosto, setembro, dezembro, né, de março também tem, em maio, né, outras festas não estão proibidas. Elas apenas vão ter que cumprir essas diretrizes que estão aí no TAC, junto à prefeitura. Eu comecei dando o exemplo da garrafa, porque eu sei que esse é um dos mais polêmicos, talvez. Mas, por exemplo, uma obrigação que vai ter que ser, foi colocada, é que os trios elétricos, porque não é usado o trio elétrico, não é isso? Sim, também. Que o trio elétrico necessariamente tem um cordão de isolamento do trio para o público. Ou seja, o caminhão, o comerciante que vai vender o trio elétrico, ele vai poder fazê-lo, mas ele vai ter que providenciar um cordão de isolamento para que esse trio ele não rode perto do folião. E por que isso? Porque o doutor Fabiano é um visionário, ele tá... Não, porque já houve ocorrência de foliões que, infelizmente, perderam a vida em razão da ingestão. Atropelados. Ingestão da bebida deixa qualquer pessoa desnorteada. E, em particular, há vários casos de pessoas que tropeçam, ficam ali na frente do caminhão e são atropelados. Pois não. Quer dizer, que de certa forma, nós subentendemos que o doutor está preocupado com disciplinamento. Exatamente. Que se faça a festa, que se brinque a festa, que quem promova já nesse sentido, né? Que é o caso da prefeitura, né? Que faz a questão estrutural, né? Da organização. Exatamente. Agora, doutor, tem também um detalhe que certamente vai estar na sua programação e na sua preocupação, que é a questão dos horários. Exato, né? Exatamente. Porque nós vemos que quando chega o período de momo, se desrespeita tudo. Parece que o mundo não tem mais justiça, não tem mais, né, nada de lei, de organização. Então se fere o direito do silêncio. E como é que vai ficar essa questão? Vai entrar também na questão do disciplinamento, essa questão de horários? Sim, perceba. Essa questão do horário é uma das principais. Por quê? O policiamento, como já disse, ele não é o suficiente. E não é porque é Lagoa Itaenga. Apesar de preventivo. Apesar de preventivo.
todas as cidades sofrem com essa escassez do número de policiais, não é? Então, para que nós possamos ter um racionamento de policiais na rua, nós necessitamos cumprir um horário. Então, a ideia é que as festas comecem, né, possam começar a partir das 9 da manhã e se encerrem necessariamente às 11 da noite. Então, às 11 da noite vão se encerrar as festas, para que não se adentre a madrugada. E por quê? Porque, estatisticamente, após esse horário das 11 horas da noite, é que ocorre o maior número de furtos, roubos, latrocínios e homicídios. Então, a gente não está trabalhando em cima de adivinhações, nós estamos trabalhando em cima de números. Né? Pois não. Então, os números nos mostram isso. Então, quanto mais delongada a festa durante a madrugada, maior o número de crimes cometidos. Pois não. E estamos conversando aqui na Itaenga FM com o doutor Fabiano Moraes de Holanda Beltrão, é o promotor de justiça da comarca de Lagoa de Itaenga, que está aqui trazendo para a gente um modelo, né, que ele espera, com parceria da sociedade, colocar em prática para que possamos ter um carnaval tranquilo, né? E realmente o momento de Lagoa de Itaenga, não é só de Lagoa de Itaenga, mas estamos em Lagoa de Itaenga, vamos falar dele, é um momento extremamente preocupante com relação à questão da violência. Agora, doutor, para colocar esse seu desejo, vamos dizer assim, essa sua intenção em prática para organizar os festejos aqui em Lagoa de Itaenga, com a parceria da Prefeitura, por exemplo, a Prefeitura vai realizar um evento e ela vai ali disponibilizar pessoas que são chamados seguranças. Perfeito. Às vezes não são nem vigilantes, às vezes não são nem guardas municipais. São pessoas contratadas justamente já de forma preventiva, né? Exato. Quando essas pessoas chegarem, elas vão ser instruídas a essas determinações. Naturalmente, a Prefeitura tem esse compromisso, vai ter que ter essa responsabilidade de repassar isso. Então, essas pessoas na execução dessas ordens, né, dessa orientação, vai estar representando diretamente o Ministério Público. Sim, exatamente. É exatamente nesse sentido de orientar, né, e também conscientizar que na próxima, até aproveito essa sua pergunta para já divulgar que na próxima sexta-feira, dia 17 de fevereiro, às 14 horas, nós vamos realizar uma audiência pública no fórum da cidade, no salão do júri, exatamente para eu expor tudo isso que eu estou expondo aqui, né, para você e para toda a população da Lagoa Itaenga, mas sendo que lá de forma mais detalhada, de forma mais minuciosa, abrindo inclusive espaços de 3 minutos para quem quiser falar e dar a sua opinião. Eu até aproveito para divulgar essa data e horário, para convocar, porque a audiência pública aberta a todos, né, como o próprio nome diz. Pois não. Então, nessa festa a gente vai ter a presença dos comerciantes notificados, vai ter a presença da Prefeitura, e a Prefeitura vai ser instada a fazer exatamente essa orientação aos seguranças, como você está mencionando aí. Pois não, certamente essa é uma preocupação permanente da sua ação como promotor, porque promotor quer dizer promover justiça, né? Exato. Por isso existe esse cargo, né, de promotor de justiça. Então, promover justiça é promover uma sociedade mais tranquila, organizada, né? Nem sempre é possível, né, doutor? Claro. Mas essa é a intenção, né? Esse é o objetivo. Agora, doutor, uma coisa que é muito preocupante, vamos dizer assim, não só pela questão social, mas também porque ela também agride a sociedade. Ela tanto é agredida como agride a própria sociedade, que é a questão do menor infrator, não é? Como disciplinar isso? Nós temos o Conselho Tutelar, temos o CONDICA, né? A sociedade civil organizada, mas mesmo assim há uma grande dificuldade de, vamos dizer assim, de pelo menos dar o mínimo de responsabilidade, né, a quem é responsável por essas crianças. Como fazer isso, doutor? Como disciplinar? Essa é uma ação que até extrapola isso que nós estamos conversando aqui. Sim, é verdade. Né? Mas será um instrumento importante, sim, é né? verdade. A gente já conta e vai contar com a parceria do Conselho Tutelar na festa. O Conselho Tutelar não é polícia, né? Mas a polícia, ela está autorizada por lei, não é por mim, é por lei, a apreender o menor que comete o ato infracional. E o adolescente que assim o fizer vai responder, e já responde. Existem inúmeros, infelizmente, né, inúmeros adolescentes que já respondem em Lagoa Itaenga. É verdade. Por diversos atos infracionais. Não vai ser diferente durante essas festividades. O que a gente tem tentado fazer é conscientizar também a família da responsabilidade dela com esses adolescentes. Mas essa é uma conscientização muito difícil. Muito difícil. Infelizmente não é uma ordem de um promotor que vai conscientizar alguém ou deixar de conscientizar alguém no cuidado com os filhos. Né? Mas o desejo de que o melhor aconteça, voltado naturalmente para a sociedade, né, doutor? Sim, é verdade. E essa fiscalização, ela também se
se lança para os adolescentes, né? Os adolescentes que cometerem atos infracionais, eles também vão responder, né? Assim como as famílias que for comprovado a omissão declarada, como já acontece normalmente. Que papel, doutor, terá toda a sociedade de Lagoa de Itaenga para que a gente possa minimizar essa nossa situação atual, esse nosso momento, não é? Falando agora no contexto geral, não estamos falando apenas nas festividades, né? Mas falando no contexto geral, né? Lagoa de Itaenga é uma cidade que a gente dormia aqui de portas abertas, era uma cidade tranquila, né? Cidade pacata de interior, de repente a gente vê fatos acontecendo aqui, independente do momento, né? Independente do momento, nós estamos aqui pintando dessa ou daquela coisa. Estamos falando que o momento, né? O momento é preocupante, que vem se arrastando. O senhor já tem conhecimento profundo disso, porque o senhor já está aqui há mais de 2 anos. Podemos sonhar, doutor, com a melhora nesse quadro? Eu também quero fazer. O senhor já está fazendo a sua parte. Né? Também quero sonhar com isso, sabe? Na verdade, a sociedade tem que se convencer do seguinte: se não partir dela, isso é um discurso que quem já viu os meus júris, já fiz muitos aqui, sabe que sempre o tenho no plenário do júri. A sociedade tem que se convencer e a solução parte dela. Não existe nenhum salvador da pátria, e não existe nenhuma medida mágica, não há varinha mágica. Essa varinha mágica não está na mão nem do promotor, nem do juiz, nem do policial. E também não somos nós os cavaleiros da esperança. Nós temos que contar sempre com o apoio da sociedade. Se a sociedade ela passa a mão no erro, né, passa a mão em cima do erro, esse erro vai se repetir, vai aumentar. E a solução tem que vir dela, né? Pois não. Doutor, o senhor especificou aqui na sua convocação para essa audiência pública do dia 17 o convite, vamos dizer assim, ou a convocação, né, da prefeitura com seus integrantes, né, a prefeita, vice-prefeito, os secretários, diretores, porque são pessoas diretamente envolvidas na questão estrutural, no desenvolver, né, das festividades. O senhor já colocou aqui muito claramente que a sua preocupação não é apenas tratar do carnaval, não é? O senhor está trazendo aqui uma preocupação que é um calendário, né, das festividades que são tradicionais do nosso município. Eu achei muito interessante, né? Isso aí. E também, doutor, a participação dos comerciantes, enfim, de todos os envolvidos. Qual é o principal papel da prefeitura, por exemplo, doutor? Assim, em poucas palavras, o senhor de certa forma já colocou, mas eu gostaria que o senhor colocasse aqui, porque colocando publicamente, a gente não pode dizer depois, não, mas a prefeita, ela descuidou porque ela faltou à audiência, o vereador ele não estava sabendo porque ele não foi à audiência, que pode acontecer por uma razão superior. E já que estamos desfrutando aqui da sua honrosa presença no programa, estamos falando para toda a cidade. Então o senhor já faz essa intimação, vamos dizer assim, de forma pública? De forma bem objetiva, a prefeitura o que vai fazer é disponibilizar uma melhor estrutura para as festividades, né? Com seguranças, com banheiros químicos, com vasilhames de plástico, para quem tiver com vasilhame de vidro puder descartar no lixo e usar o vasilhame de plástico, rapidamente colocar à disposição da população e exigir do comerciante que fatura, que lucra com a festa, que continue fazendo isso. O comerciante ele vai continuar faturando, vai continuar lucrando, mas lucrando, cumprindo também com aquelas disciplinas, exato. Deixando bem claro que isso não tem o objetivo de diminuir o faturamento de ninguém, e sim assegurar vidas, assegurar o patrimônio de quem vai às festas. O senhor, doutor, por estar 2 anos em Lagoa de Itaenga e para agendar todo esse trabalho aí, para fazer esse detalhamento, certamente o senhor já tem conhecimento de todo o calendário festivo, né? Pelo menos das festas mais tradicionais aqui em nosso município. Perfeito. Todas as festas o senhor já está a par, né, do que acontece aqui no município. Sim. E o senhor vai seguir este calendário para o ano todo, né? Exato. É um pedido que o senhor faz, é um apelo, né? Exato. Que o senhor faz através da promotoria para que isso aconteça o ano todo. Pois Perfeito. Não. Inclusive foi me repassado pela prefeitura toda a festividade anual, inclusive estimativo de público. Né? O que é interessante porque isso vai, inclusive, auxiliar a Polícia Militar a aumentar ou não o efetivo. Eu tenho sempre falado de pouco efetivo, pouco efetivo, mas essa estimativa é exatamente para isso, para que o efetivo da Polícia Militar aumente de acordo com a estimativa de público. Naturalmente. Nós temos uma festa aqui, já acontecia aqui na Lagoa de Itaenga, por tradição, que era um tal de festa brega. E o senhor sabe que o brega ele já aconselha o camarada tomar demais, né? E sempre passava, e nessa programação, essa festa ela sempre passava
da meia-noite, ia para 2, 3 da manhã, e o senhor já inicialmente aqui colocou que com relação a carnaval, o senhor acha conveniente que a hora para o término das festividades seja 23 horas, às 11 da noite. Independente da festa, vai ser um padrão, doutor? Independente da festa. Vão ser. Quem quiser mais festa, começa às 5 da tarde. Exatamente. Não comece mais cedo. Não, mas doutor, é tradicional a gente fazer 6 horas de festa. Faça 6 horas de festa. Comece mais cedo, termina às 11. Não tem problema nenhum. Né? O que a gente está é respeitando os números. Né? Os números não aumentem. Se os números não dizem que após as 11 horas a incidência de crime aumenta, a gente não pode expor as pessoas aos crimes. É simples assim. Pois não. Então essa determinação não serve apenas para o carnaval, serve para toda a festividade. Dia 17, o ano. Dia 17, doutor, próximo, vai ser em que dia? Numa sexta-feira? Vai ser na sexta-feira, às 14 horas, lá no fórum da cidade. O que é que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo uma audiência pública para conscientização e explicação de tudo isso que a gente fez. Uma audiência pública, nós subentendemos, porque já participamos de várias, sim, que não é apenas alguém falando e você tem que absorver aquilo que está sendo falado, né? Não é um monólogo. As pessoas também, exato, né? As pessoas também serão ouvidas, sim, né? O doutor também vai estar lá pronto também para ouvir a opinião, né? Sugestões, agora sem fugir daquilo que leva ao disciplinamento, correto, doutor? Sim, perfeito. A ideia é essa. A ideia é ouvir a população, comerciantes envolvidos, a prefeitura, a própria Polícia Militar vai participar e vai falar, mas sempre, claro, nessa intenção de disciplinarmos todas as festividades. O senhor quer somar, mas também cobrando responsabilidade. Sim, de todos, né? Naturalmente. Porque a festa é de todos. O Ministério Público apenas quer fazer o regramento. Fazer a sua parte, né, doutor? Doutor, eu perguntei alguma coisa aqui que não estava na sua programação. O senhor tem mais algo a acrescentar? Não, apenas isso, me colocando à disposição. Espero que nesse dia compareça a população, porque em outras audiências públicas que realizamos, realmente o público foi pequeno. Foi pequeno. Então deixou de ser pública. Pois não. Então a ideia é que realmente a audiência compareça o público, até para... É claro que o espaço não é dos maiores, mas é um espaço que umas 30 pessoas a 50 caberão, e a presença do público é exatamente para isso, né? Para a gente refutar qualquer ideia de que é o grupo A ou o grupo B que está fazendo. Não é. É o Ministério Público que está fazendo, junto com a Polícia Militar e o órgão, prefeitura e comerciantes, um disciplinamento do que antes era feito de forma assodada, sem disciplina, e que colocava as pessoas em risco. Ok. Doutor, depois, passada essa audiência pública, quem quiser tratar com o senhor sobre este tema específico, né? Porque possa ser que alguém queira manifestar a sua opinião, mas tema por isso ou por aquilo, como deve procurar, doutor? A promotoria fica dentro do fórum. Sim. Né? E lá está aberta de segunda a sexta, dentro do horário do fórum também. Tem a sua secretária, né? A amiga Sandra, que anota. Pode procurar, exatamente. E o compromisso que eu firmei com a prefeitura e com a Polícia Militar, em particular, foi nós realizarmos várias audiências públicas durante o ano. Sempre nas vésperas da festividade. Exato. Chamam a audiência pública, convoca, para que demonstre à população que aquelas regras estão valendo. Renovando o compromisso. Exatamente. Doutor, estamos satisfeitos, viu, com a sua explanação, com seus esclarecimentos aqui. Portanto, aquela preocupação, porque Lagoa de Itaenga é cheia de muitas ideias, viu? O pessoal fica aí nas praças dizendo, não vai ter mais isso, foi proibido, vai ter, porque não sei, entendeu? E nós aqui com a sua presença, né, esclarecemos, né, muito bem. O doutor fala muito fluentemente, também não é nenhuma novidade, o homem é promotor público, né, doutor? É o doutor Fabiano Moraes de Holanda Beltrão, que trouxe pra gente não só esses esclarecimentos, mas essa cobrança de compromisso, né? Não é um compromisso do comerciante, da prefeita, da polícia, né? É um compromisso de toda a sociedade, né? Se eu quero viver em paz, então eu tenho que construir dentro de mim o sentimento de paz, né? De organização, não é isso, doutor? Exato, com certeza. A ideia do Ministério Público sempre é essa, né? É disciplinar para conservar o que de mais importante a gente tem, que é a vida. E logo depois a liberdade, porque quem sofre um crime perde um pouco da sua liberdade, acredito, fica traumatizado. É verdade. E o patrimônio das pessoas, porque quando acontece um roubo, um furto, você se sente muito invadido, né? Pois não. Doutor, reforce aí o convite para sexta-feira, então, de 17. Todos estão convidados, convocados, se preferir, a participar lá da audiência pública no fórum da cidade, um local que todos conhecem, às 14 horas,
com a presença da Prefeitura, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, para discutirmos e explicarmos melhor cada um dos pontos desse acordo que está sendo feito para disciplinar todas as festas de Lagoa Itaenga. Mas o cidadão comum, vamos dizer assim, também está convidado, né? Claro, será um bom ouvinte. Claro. Pois não. E como a audiência pública se presta a disciplinar as festividades, vai ter uma disciplina própria, obviamente. Naturalmente. Então vai ter lá um momento de inscrição, quem quiser se inscrever, se inscreve, e vai ter um tempo para falar, para inclusive ser respondida alguma pergunta caso queira. Pois não pode ser diferente, né? Até documentalmente esse é o nosso papel através da rádio comunitária, né? Que é prestar serviço, falar aquilo que interessa ao dia a dia da população. Ouvimos aqui com alegria o doutor Fabiano Moraes de Holanda Beltrão, promotor de justiça da comarca de Lagoa de Itaenga, que está renovando aqui, minha gente, o convite a toda a sociedade a comparecer dia 17 de fevereiro, às 2 horas da tarde, no salão do plenário do júri, ali do Fórum de Lagoa de Itaenga, não é, que é bem fácil o acesso, né? Já foi um prédio modelo aqui, o pessoal ia ali, tirava foto. Hoje as chuvas não mais permitem isso, porque a beleza do jardim, né? A seca, né, está destruindo. Mas, doutor, nós queremos agradecer, viu? Agradecer mesmo a sua presença aqui no programa e nos colocar sempre à sua disposição, ok? Igualmente. Eu que agradeço o espaço, porque a ideia certamente da rádio é levar essa comunicação e essa notícia a todos. Pois mais do que uma informação oficial, é uma informação aberta a toda a população que tem acesso ao rádio, certamente, na sua grande audiência. E agora torcer que cada um faça a sua parte, né, doutor? Exato, muito bem. Um abraço grande ao doutor.